Eu estou fazendo esse vídeo de comentários para falar sobre um assunto que eu já venho até comentando em várias revisões nos últimos meses, que é sobre o fato de que já chegamos num ponto desse mangá que não dá mais pra gente esperar por certas coisas, certo? A gente já chegou num ponto de que temos que aceitar que alguns plots, personagens e elementos são feitos, projetados e pensados para anime e novel e que só veremos nessas mídias. Que Boruto é uma obra feita de mídias compartilhadas, onde o mangá é nada mais do que uma base, um esboço, enquanto o anime é de fato o conteúdo completo, onde você terá todo esse conteúdo do mangá sendo expandido e complementado na medida do possível. Semelhante ao que acontece em algumas obras da Type Moon, onde anime, jogo, visual novel complementam alguns elementos da história principal. Uma noção que eu acho que todos vocês que estão me escutando já têm, já perceberam que a obra funciona assim. O problema é que para muitos de vocês isso só funciona até a segunda página. Quando a gente fala de elementos como o Jogan ou os Otsutskis, a coisa muda de figura. É como se, por alguma obrigação, eles tivessem que aparecer no mangá, porque sim, mesmo que todo o resto não apareça. A galera precisa colocar na cabeça que quando algo vai ser introduzido na obra, costuma haver toda uma preparação, ou no mínimo, menções que levam a isso. As próprias Hitoshinjus foram nada mais do que um resultado das ações do Kodo mexendo com o Jubi. E se o Kodo e a Akebi acabarem se tornando Otsutskis no futuro, os indícios já estão sendo sugeridos aos poucos. O Kodo está atrás do objetivo de conseguir o fruto de chakra, e a Akebi pode ressuscitar com dados do Ishiki. Se eles acabarem se tornando Otsutskis, não será nenhuma surpresa pra gente. Mas aí eu pergunto, vocês veem o mesmo tratamento sendo dado ao Jogan, Toneri, ou o conceito do clã Otsutsuki ainda existindo como clã? Que o fandom jura de pé junto que serão abordados no mangá em algum momento? Não. Ah, mas veja bem, os Otsutskis vão ser abordados sim, porque Boruto existe justamente para isso, para falar deles. Não, meu amigo. Boruto, assim como qualquer outra continuação de qualquer outro mangá, só existe para dar uma sobrevida à franquia. Essa é a realidade. Não vamos fingir que qualquer questão envolvendo Otsutskis, quem eles foram, qual a origem deles, como eles criaram o Jubi e blá blá blá, não pode ser explicada em um flashback de meio capítulo bem no finalzinho do mangá. Otsutskis sendo abordados é um bônus. Aliás, a única questão pendente que o final de Naruto deixou quanto a isso é o motivo da Kaguya criar um exército, que já foi explicado com Momoshiki e Kinshiki. Para todos os efeitos, os Otsutskis eram nada mais do que uma raça que existiu num passado distante, veio à Terra, depois foi para a Lua, houve uma guerra civil entre eles se extinguiram e é isso. Não tem muito segredo. Em nível de comparação, eles são como os Atlantes de Nadia ou os Homens do Pilar de Jojo. Você não precisa ter um super plot em cima da origem deles, sobre cada ponto da história deles como raça. Inicialmente, o final da franquia seria no filme do Boruto, onde se explicou qual era o motivo da Kaguya ter criado um exército, e é isso. Ela tinha medo de uns remanescentes do clã que, porventura, sobreviveram na casa do caralho, e é isso. Ponto final. Não tinham a ideia inicial de criar um mangá com centenas de capítulos e etc. Tanto que a história do filme teve que ter mudanças quando foi adaptada para o mangá, justamente para criar esse link com o restante da história. E provavelmente o conceito dos Otsutskis ainda existindo como clã e tal, faz parte disso. Mas enfim, em geral, o meu ponto aqui é que esses são elementos que, curiosamente,
só foram sugeridos ou receberam algum ínfimo desenvolvimento justamente em novel e no mangá, porque são elementos exclusivos dessas mídias e que nunca terão nenhum impacto no mangá, nem ao menos veremos. A gente está falando de um mangá mensal com quase 10 anos de publicação e que dificilmente deve durar mais 5. Ou será que vocês realmente acham que Boruto vai chegar aos 15 anos de publicação como em Naruto, visto que os heróis atuais já estão praticamente chegando aos seus ápices de poder, não há qualquer menção desses elementos que expandiriam a história em quase 10 anos de publicação, e mangás mensais, quase que num geral, não costumam durar 35 volumes, ao ponto de que se eu chegar aqui e perguntar a vocês, me deem exemplo de 3 mangás mensais que passam dessa faixa de volumes, poucos serão aqueles que conseguirão me dizer quais são, mesmo entre os que leem muitos mangás. Vocês aí que leem muitos mangás estão me escutando. Quantos mangás mensais vocês leram e quantos deles passaram dos 35 volumes? Pois é. O que infelizmente muita gente não quer aceitar é que o que era para ser sugerido e introduzido nesses quase 10 anos de mangá já foi. Não é como se esse mangá tivesse começado ontem ou fosse ter mais 10 anos de publicação. Se toquem. Você aí, que já deve ter lido pelo menos uns 50 mangás, olha no seu coração. Você tá vendo um mangá que tem fôlego para continuar por vários anos daqui para frente? Você tá vendo um protagonista que ainda tem muito que evoluir? Você tá vendo uma história que ainda tem muito que progredir? Não. Infelizmente não. Podemos até ter uma continuação pós-Boruto TBV, quem sabe? Talvez com outro autor, talvez com um autor mais jovem que possa manter a obra por mais anos, até que dá. Mas o cenário que TBV está me mostrando é outro. O que TBV está me mostrando é um cenário de clímax de história. Assim como eu estou vendo em It the Witch, assim como eu estou vendo em Sakamoto Days, assim como eu estou vendo em várias obras atuais que estão chegando perto de seu final. Eu acho que no máximo que teremos daqui para frente é Kodo e Akebi se tornando Otsutskis e talvez algum deles se tornando um boss final, um sub-boss final no mínimo. O Amado se revelando como um vilão, sendo Shibai ou alguém usando o poder do Shibai. E é isso. Otsutskis do mural ou são só originais do anime, o que atualmente eu acho mais provável. Sinceramente, hoje em dia eu acho que aquele símbolo com um Rinnegan e um chifre quadrado é referente ao Urashiki mesmo, que nunca veremos no mangá, mas entre aspas existe no universo. Assim como o Deep Yoga foram pra cara, e um outro ali que deve aparecer em algum arco original do anime no futuro, e pronto, né? Vamos ser realistas aqui, a resposta mais óbvia normalmente aqui está mais próxima da verdade quando se trata de Boruto e Naruto, ou são Amado e Akebi, e é isso aí, personagens que já conhecemos, que estão na nossa cara. Chegamos num ponto que não dá mais para ficar sustentando certas expectativas sobre esse mangá. Em ficar falando de Jogan, ai não, o Jogan vai aparecer, que vai ser não sei o que lá, sendo que há quase 10 anos essa porra não aparece no mangá. Todas as menções do Jogan, todo o desenvolvimento dele, todas as sugestões sobre ele estão no anime e em novels. Assim como o restante da nova geração, assim como o Poderes Caçarada copiou e várias outras coisas. Mas não, o Jogan tem que ser algo especial. Afinal, o poder do protagonista. Até parece que a gente não tem membros da cara dos internos originais do anime de Yoga e um Otsutsuki original do anime, que é o Urashiki. Você tem um poder especial vindo do protagonista original do anime é daqui pra lá. Às vezes uma lógica que tá na nossa cabeça, que pra nós faz muito sentido, não é a mesma que tá na cabeça do autor. Na cabeça do autor, algo como o Jogan, e sei lá, um poder
randômico de um personagem random pode estar no mesmo patamar. Não tem essa coisa de, olha, o negócio tem que ser importante porque é do protagonista. Ou algo tem que ser menos importante porque é de um personagem secundário. Às vezes não funciona assim. E o mesmo vale para personagens da antiga geração, como Kakashi, Sakura, a interação deles com a nova geração. Não dá mais para vocês, em 2026, criar tópicos sobre onde é que tá personagem XYZ, onde é que tá Kakashi, onde é que tá Sakura, onde é que tá Tsunade, sabendo que provavelmente a gente verá esses personagens sendo mais presentes na história no anime, porque essa obra foi projetada para ser assim. Já víamos isso no próprio NNG, onde a Sakura teve um grande momento com a Sarada, treinando ela, onde o Kakashi foi um guia para o Boruto, onde o Boruto desenvolveu um novo Rasengan. Eu sei que a história passaria mais naturalidade com algumas coisas tendo mais contexto, como um motivo para a antiga geração não se envolver em certas situações, um diálogo a mais ali entre alguns personagens, uma interação a mais, para deixar tudo natural. Mas, cara, esse mangá nunca foi assim. Vamos ser realistas. Já tá na hora de se tocar disso. O anime e o mangá não começaram ontem. Há um claro padrão que essa obra segue e o fandom só não quer aceitar e viver em negação. E quanto mais cedo vocês acordarem para a realidade e aceitarem a obra como ela é, melhor para vocês como fã. Melhor que vocês não vão ficar aí se iludindo com uma expectativa de algo que provavelmente nunca vai acontecer. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha aberto a cabeça de alguns de vocês e nos vemos na próxima.